Grande prazer. Parece que eu sou o único que estou sentindo frio, né? Realmente eu nasci errado. Não, é um grande privilégio estar aqui, aprendendo, porque eu já recebi uma sequência de aulas de Luiz com esse livro maravilhoso. Esse livro aqui é sensacional. Esse livro é maravilhoso. Esse livro aqui, eu sou com a arrogância que para mim é insuportável, mas característica, eu vou implicar com a capa, né, que eu acho que deveria ser de Avalanche ou Avalanche Rouse. A gente vai voltar para esse tema daqui a pouco, Luiz. Isso é uma implicação que eu sempre tenho com o mundo acadêmico, né? Eu acho que deveria ser Avalanche na capa, mas o que eu amo sobre esse livro é que é uma viagem da história mesmo, né? Deixa a gente entra na mente dos atores pensando como eles estavam pensando naquele momento. Por isso o livro é tão importante, porque o passado vive, né? O presente é feito do passado. Eu, por exemplo, só para iniciar, eu nunca tinha percebido o motivo da coisa de um país, um voto na FIFA, né? Que eu aprendi através desse livro maravilhoso. Eu aprendi que, no início mesmo, grande concorrente da FIFA é a Associação Inglesa, né? Então, um país, um voto é uma maneira de atrair os outros federações europeias para um lugar onde eles têm voz, e não uma subserviência por baixo de uma guarda-chuva inglesa, né, como as federações de Argentina e Chile, afiliados diretamente com a Associação Inglesa, que, por ser inglesa, imperial e tal, era internacional por natureza também. Então, a coisa de um país, um voto, que ainda é muito importante dentro da FIFA, esse livro me contou o porquê disso aí. Então, já nas primeiras páginas, eu pensei, caramba, eu ganhei o dia. Eu ganhei tanto, porque é um livro maravilhoso, com tantas coisas que, com meus queridos colegas, eu quero debater nos próximos minutos. Maravilha. Bom, já entregou aí o cartão de visita de que a citação do livro está muito boa, hein, Lug? Eu já ia até abrir falando sobre isso. Eu já estudo futebol há um bom tempo, conheci o Lug nessa trajetória, conheci a própria Fernanda nessa trajetória. E antes do livro ser lançado, né, Lug, a gente trocou ideias sobre essas questões e eu já falava, bom, então você está reescrevendo boa parte do que a gente entendia pela história do próprio futebol, né? O papel de João Avelange, essa transformação da FIFA, o contexto histórico, que eu acho que está muito bem desenhado no livro também. Mas eu quero dar a honra de começar essa conversa aqui para a própria Fernandinha, que já leu isso aqui tudo, né? Antes de ser convidada, já tinha lido tudo. Isso também deixa um pouco mais rico aqui a nossa discussão, porque, enfim, eu acho que é um livro que está mudando bastante, vai mudar bastante, né? O eco dele vai levar muito tempo para ser superado pela própria densidade, né, Fernanda? Não é isso? Eu sei que a historiadora também tem um peso muito grande. Não, primeiro também, né, dizer que eu estou muito honrada de estar dividindo a mesa com o Tim, né, como o Ilan falou, né, a gente acompanha sempre dos textos e dos vídeos, então estou muito feliz. E outra coisa, do livro, né, cara, eu acho, assim, eu acompanho o Luiz desde o mestrado, né, então, assim, desde o mestrado eu sei que o Luiz escreve umas coisas sensacionais e a vibe pesquisador do Luiz é incrível, assim, e eu acho que na tese ele chegou naquele momento auge do jogador, assim, aquela fase que ele vai guardar na Copa do Mundo, assim, na final, assim, sabe? Então, acho que tem que dar muito parabéns, acho que é uma pesquisa de muito fôlego, muito bem feita. E como o Ilan falou, ela cumpre um papel muito importante, né? Bem aquela ideia, né, de que o historiador serve para desconstruir mitos, né, para desnaturalizar o que a gente acha que é muito natural, né? Porque o Tim falou uma coisa muito legal, né, dessa coisa do voto igual, assim. E isso está muito relacionada, que eu acho que é um ponto central do livro do Luiz, que é a construção do monopólio da FIFA sobre o futebol espetáculo, né? Que é uma coisa que hoje a gente olha para trás e fala assim. A gente olha e fala, nossa, mas isso é natural, como se fosse natural esse monopólio da FIFA. E ele não é, né? Ele é construído historicamente, e o Luiz mostra isso muito bem no livro, assim, né? Claro, ele está falando da eleição do Avelange,
Mas ele, né, ele faz um recuo no tempo para trazer essa construção e como que esse monopólio foi construído e de como ele é contínuo, né? Como a FIFA precisa continuar fazendo isso, né? Precisa continuar garantindo esse monopólio. E aí, obviamente, né, coisas como a Superliga vão balançar tudo isso, né? Por isso que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu vou fazer uma pergunta para o Lug, que na verdade a gente já falou um pouco disso, como o Lilan falou, já tiveram outras lives de lançamento, mas eu acho que entra um pouco no impacto que o livro tem para reconstruir essa ideia dessas histórias da FIFA. Assim. Então, eu queria que o Luiz falasse assim, né? Na introdução você fala, né, a invenção da história da FIFA, né, essa questão de memórias construídas e de qual história será contada e como será contada em determinado momento, ela vai permear todo o livro. Né? E aí, inclusive, como é que os agentes podem mobilizar diferentes narrativas em prol do seu interesse, né? Então, tem horas que você narra isso muito bem no livro, né? De como tem determinados momentos que o Avelange se pinta como latino-americano, como momentos que ele se pinta como brasileiro, como é que ele articula essas narrativas para dar conta, né? E aí, nesse sentido, em todo esse viés de narrativas, houve a construção e a consolidação dessa história oficial da FIFA de que, quando o Avelange chega na presidência, ele inaugura um tempo novo, né, deixando uma velha ordem para trás de uma organização que era quase familiar e que passa a ser a gigante transnacional que a gente conhece hoje. Né? E aí, logo na tua introdução, você já vai problematizar e relativizar essa narrativa, que eu acho que é o grande impacto do livro, assim. Mostrando que essa narrativa vai invisibilizar conflitos que já existiam e ignora que a FIFA já era uma grande instituição e relativamente globalizada nos anos 60, né, sob o comando do Stanley e tudo mais. Aliás, você também vai problematizar essa imagem do Stanley como ingênuo, do Stanley Ruse, né, como ingênuo, como despreparado, né, e que é por isso que o Avelange dá uma volta nele, né. Então, eu acho que se você pudesse explorar um pouco mais esse debate dessa invenção dessa história oficial da FIFA, né, e que o teu livro vai desconstruir, né, e outra coisa, né, no epílogo, já no final do livro, você traz uma comparação, né, da crise da FIFA do início dos anos 70, né, que vai culminar que o Avelange aproveita essa fratura, digamos assim, com a crise que a FIFA viveu na última década, né, relacionada às denúncias de corrupção, à prisão dos dirigentes da FBI, enfim, obviamente, a queda do Blatter, que era o sucessor direto do Avelange, né? Com tudo isso, o que é a história e a memória que a FIFA conta hoje sobre o Avelange, né? E aí eu acho que isso tem um pouco a ver também com o que rolou essa semana, né? Que a CBF está polvorosa, né? Com a crise do Rogério Caboclo e tudo mais, e aí a FIFA e a Conmebol falaram que estão assustadas ou preocupadas com o reaparecimento do Del Nero e do Ricardo Teixeira, que é genro do Avelange, né? No cenário político do futebol brasileiro, né? E que é uma narrativa, essa história dessa FIFA, essa crise recente da corrupção, é um negócio que o Infantino tenta botar para debaixo do tapete o tempo todo, né? Então, assim, qual que é com base em tudo isso, né? Qual que é a narrativa que hoje a FIFA tenta contar sobre a Avelange, né? Será que era a mesma do que tinha antes? Lug, antes de você começar a falar, só levantar aqui, tem Francisco Fernandes. Nossa audiência é internacional. Hoje não é só a mesa internacional, não, a audiência também é internacional. Provavelmente foi o que fez uma boa divulgação da live de hoje. E aí, obviamente, por uma questão de barreira linguística, ele está pedindo para a gente falar um pouco mais pausadamente. Porque eu falo muito rápido, Fernanda fala muito rápido. Então, aí você pode segurar um pouquinho para facilitar a compreensão. Vai lá. Obrigado. Tem aquela expressão, né? Não sei se não tenho nem roupa para receber tanto elogio assim. Fico até, assim, a Fernanda já comentou meu livro em outra ocasião, a gente teve a oportunidade de discutir isso em outra ocasião, mas eu fiquei muito feliz, fiquei até emocionado aqui com os elogios que o Tim fez. E eu chamei o Tim até porque eu estava vendo um programa uma vez e eu lembro que o Tim problematizou. Acho que foi a única pessoa que eu ouvi na imprensa, alguma outra pessoa pode ter falado, mas eu nunca ouvi fazer uma visão um pouco mais crítica dessa história oficial do Avelange. Eu ouvi o Tim falando sobre isso em algum momento, em algum lugar, já não sei se foi no Redação, não lembro. Então eu achei que ele fosse ter esse interesse, né, no meu livro, justamente porque eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, esse cara conhece mais dessa história do que a média, né? Porque, enfim, ele estava falando um pouco do Royce, não sei se ele vai lembrar do qual contexto que ele falou isso, mas eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, não, o Tim conhece um pouco mais sobre essa história do que a maior parte
dos jornalistas, que eu já ouvi falando sobre isso, que sempre, né, enfim, via de regra, repetem um pouco essa história do Avelange, né, de que ele chegou na FIFA e mudou tudo, enfim, chegou lá em 1974 e teria mudado tudo, e apagando, né, praticamente tudo que tinha acontecido antes. Então, eu fiquei com isso na cabeça e acabei sugerindo esse nome, sugerindo o Tim chamar Irlanda. Então, meu livro é um pouco sobre isso, né? Revisitar a história da FIFA, que é uma história muito pouco conhecida. Eu sei que talvez seja um tema... o Irlan já tinha sacaneado a capa. Ele falou, Luiz, você vai usar essa capa mesmo? Eu falei, cara, eu gostei. Aí ele falou assim, não, cara, muda essa capa. Aí eu falei, não, mas é que a editora, eles têm esse padrão e tal. Mas enfim, eu já vou lançar logo a notícia aqui. Mas quando você lê o livro, você acha a capa muito pertinente. Né? Você lê o livro e fala, a capa faz muito sentido. Mas se você não lê o livro ainda, a capa não faz sentido nenhum. Mas tudo bem, normal, coisa de acadêmico. Vamos lá. Mas eu vou fazer então aqui já da notícia bombástica, porque eu acho que agora eu posso falar. Eu ainda não assinei contrato, não, mas já está bem encaminhado. Que o meu livro vai sair em inglês também. Então, vai sair, talvez aí no próximo ano, eu consegui uma verba para traduzir ele, a mesma instituição que financiou a publicação dele em português vai financiar a tradução, que é a FAPESP.